Glória. 1 Samuel, capítulo 21 e versículo de número 1. Quantos encontraram, diga glória a Deus. Diz-nos assim as sagradas letras: então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vens sós e ninguém vem contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei deu-me uma ordem e me disse: ninguém saiba porque te envio e de que te incubo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal lugar e tal lugar. Agora que tens a mão, dai-me 5 pães, ou aquilo que se achar. Respondeu o sacerdote a Davi: disse-lhe: não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado. Se ao menos os teus homens se abstiverem das mulheres. Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: sim, como sempre, quando saio à campanha, foram-nos vedados as mulheres, e os corpos dos homens não estão imundos, se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outro. Tiraram de diante do Senhor e deram a ele os pães da proposição, quando trocados no devido dia por pão quente. Achava-se ali naquele dia um dos servos de Saul, detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg, edomita, o maioral dos pastores de Saul. Disse-lhe Davi a Aimeleque: não tens aqui a lança, não tens aqui a mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada e nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Respondeu o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem tu matasses no vale de Elá, está aqui, envolta num pano, detrás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leva, porque não há outra aqui senão essa. Disse Davi: não há outra semelhante, então dai-me esta mesmo. Podeis assentar, desocupando as suas mãos, aplauda os céus bem forte. Agora, se é para Jesus, pode ser para arrancar, e quebrar a cadeia em nome de Jesus. Pode aplaudir Jesus bem forte. O texto que nós lemos é um texto muito conhecido, mas muito pouco pregado no nosso tempo. A Bíblia descobre na sua narrativa, e a Bíblia mostra e nos traz o retrato da vida do homem segundo o coração de Deus. A Bíblia está tratando de Davi, esse Davi que foi levantado para cuidar das ovelhas do seu pai no pasto. E percebamos que no pasto Deus está treinando Davi. Percebamos que no pasto Deus está habilitando Davi para uma obra maior, para uma obra extraordinária.
A Bíblia diz que esse Davi agora apresenta diante dos seus irmãos na guerra. E qual é o problema da guerra? A Bíblia diz que existe na guerra um incircunciso filisteu por nome de Golias. A Bíblia diz que ele está vencendo o exército ou os exércitos de Deus. E sabe o que me chama a atenção? A Bíblia diz que Golias está vencendo no grito. A Bíblia é categórica em nos revelar que Golias grita e os soldados estremecem de medo por causa da estatura de Golias. Percebamos que a Bíblia em nenhum momento vai chamar Golias de gigante. E aqui eu abro um parênteses para aplicar no seu coração. Somos nós que colocamos como gigantes os problemas que se apresentam na nossa história, na nossa vida, no desenrolar da nossa caminhada. Mas quem é que lave a séria? Quem disse para você que esta enfermidade é gigante? Quem disse para você que essa porta fechada é gigante? Quem disse para você que esse marido que foi embora é gigante? Quem disse para você, Canto, Revúcia, que esse familiar que você ora é um gigante que não cai? Muitas vezes o adversário aproveita das circunstâncias e ele começa a gritar no vale de Elá, ele começa a gritar com veemência para parar a sua oração, para intimidar você diante das circunstâncias. E é o que Golias está fazendo. Golias está gritando e os soldados estão correndo. Golias está gritando e os soldados estão atemorizados, até que um dia chega Davi do pasto para levar a subquinácia, comida aos seus irmãos. E quando Davi chega naquela localidade, ouve canto que é na cega. A Bíblia diz que este Davi, aleluia, está debaixo de um movimento de glória. Esse Davi, quando chega, ele percebe que esse Golias já tem 40 dias que está gritando e o povo está amedrontado. E na medida que o povo está amedrontado, a Bíblia diz que Davi se posiciona. E no posicionamento de Davi, a Bíblia diz que Davi vai dizer: quem você acha que você é para afrontar os exércitos de Deus? Oh glória! Davi está saindo do pasto do anonimato para representar Deus naquela guerra. Deixa eu profetizar, porque Deus está dizendo para algumas pessoas aqui nesta noite: quando Ele te tira do lugar do anonimato e te coloca no tempo ou na linha de frente de guerra, é porque Deus quer se manifestar por meio da sua vida. Deus quer lhe dar batalhas e guerras por meio da sua vida. E Deus está dizendo: eu não alisto no meu exército soldado covarde, soldado com medo. Eu alisto no meu exército soldados valentes. Ele anuncia de que ela é minha tá. A Bíblia diz que Davi chega naquele ambiente e ele tem 5 pedras, e não é sobre as pedras que eu quero aqui me aprofundar. Aleluia. A Bíblia diz que é Davi, para resumir a história, Davi mata o gigante com uma pedra atirada no meio da sua testa. E quando o gigante cai, a Bíblia diz que Davi vem com a espada, decalavassúria e corta a cabeça de Golias. A Bíblia diz que aquele gigante, que aquele circunciso que está afrontando Israel agora está morto. Aquele que estava afrontando Israel acabou, não tem mais história, não tem como mais aterrorizar e trazer medo sobre Israel. Agora Davi é promovido do pasto para a guerra e promovido da guerra para o palácio. E quando ele chega no palácio,
diante do rei Saul, a Bíblia diz que o espírito maligno não é o espírito do Senhor. Ele possui a vida de Saul ao ponto dele ficar perturbado. E a Bíblia diz que então é chamado Davi. Manda chamar Davi porque o homem está atribulado. Manda chamar Davi porque o homem está perturbado. Manda chamar Davi porque o homem não está na sua consciência ou nas suas faculdades mentais normais. A Bíblia diz que Davi se apresenta, e quando Davi se apresenta, ele vem com uma harpa, e a Bíblia diz que ele tange a harpa. Quando ele tange a harpa, o espírito maligno que está dentro do rei Saul tem que bater em retirada. É Deus dizendo para crente aqui: a sua adoração põe demônio batendo cabeça. A sua adoração põe demônio para bater em retirada. É Deus dizendo que tem demônio que quando ouve a sua adoração fica perturbado ao ponto de possuir pessoas. Ele cante o que é binácia. Só que o céu me trouxe de Califórnia para dizer para você: a harpa que eu dei para você, outro não pode tocar. A harpa que eu dei para você, outro não pode tocar. Eu vou repetir: a harpa que eu dei para você, outro não pode tanger. Deus está dizendo: tange a arca. Quando você tange a arca, a minha presença se manifesta. Qual é o problema? O problema é que você acha que a sua adoração não vale nada. O problema é que você acha que Deus não gosta da sua adoração, oh glória. Só que o céu está dizendo: a sua adoração é única, oh glória. A sua adoração é específica. A sua adoração tem o seu DNA. E aqui, se você não dá glória, está mal. Sabe qual é o problema? É que tem crente que sai num pleno domingo desse para vir para dentro do templo e ele não tem adoração. Alabando renúncia, canto e decante o que vai a cega. Quando você adora, as muralhas caem. Quando você adora, as cadeias caem. E aonde houver uma possessão maligna, não vai precisar orar, porque a adoração vai arrancar aquele espírito opressor que vai te dar vitória, vai te dar vitória, vai te dar vitória. Davi está tocando a harpa. O espírito maligno sabe quem é Davi. Olha para esse irmão e diga assim: o diabo sabe quem é você. Diga assim: o diabo sabe a unção que você carrega. Diga assim: o diabo sabe a harpa que você tange. Diga assim: o diabo sabe quando a sua adoração vai em direção aos céus. É por isso que o diabo não tem medo de qualquer tipo de crente. Tem crente que não mete medo do diabo. Tem crente que não mete medo nos demônios. Tem crente que não mete medo nem dos espíritas. Por quê? Porque a sua adoração não faz barulho. E aí eu não estou falando de movimento. A sua adoração não tem efeito nenhum no mundo espiritual. Você precisa entender que todas as vezes que você entra pelas portas da casa do Senhor, triste, angustiado, machucado, ferido, decepcionado, Deus não quer saber disso. Deus quer colher a sua adoração. Cante o refúcia, cante o revaiaxé. Apóstolo, mas eu saí de um dia terrível. Deixa o dia terrível lá e apresenta a sua adoração, porque você vai ver o que Deus vai fazer. Você vai ver o que Deus vai estabelecer. Sabe por quê? Existem cultos que
porque parece uma geladeira, porque as pessoas não adoram, porque as pessoas não acessam o mundo espiritual, e quando não acessam o mundo espiritual, aí o culto está ruim, o culto não presta, o pregador não vale nada, o bispo não está no nível que tinha que estar. Não, irmã, é gente que não acessa o mundo espiritual. E aí eu fico perguntando, então para que Deus levantou você? Por que Deus batizou você? Então por que Deus encheu você? Então por que Deus que lhe emprestou dons espirituais? Se não é para acessar o mundo espiritual. Oh, aleluia! A Bíblia diz que esse Davi, todas as vezes que o espírito maligno toma a vida de Saul, ele é convocado para tocar a harpa. E ele vai tocando, ele vai tangendo a harpa. Só que um belo dia, o rei daquele tempo, o rei daquela época, vai descobrir que Deus vai levantar Davi para substituí-lo. Então esse rei agora não chama mais Davi. Esse rei agora vai intentar uma perseguição contra a vida de Davi. Posso ser profeta? Tem gente que só te chama quando você o favorece. Tem gente que você só presta quando você paga lanche, quando você leva para a churrascaria, quando você leva para o coffee break. Você parou, perceba, vai levantar um perseguidor contra a tua vida. E o pior, contando mentira. E o que mais me assusta é que tem gente que ainda acredita em mentira. Ainda tem gente que aprendeu a ouvir apenas um lado. E Deus me trouxe aqui para dizer para você: você precisa aprender a ouvir os dois lados. Ele enuncia de que ela me atar. Ô Davi, não preciso de você mais no meu reinado. Você agora não traz os benefícios. Agora você está sendo cogitado a ser rei no meu lugar. Só que o que me chama a atenção, que isso não tem conspiração para levantar Davi, meu pastor. É Deus que está levantando Davi. E aqui eu quero profetizar: quem está levantando você não é um conclave, a reunião, oh glória, dos irmãos na igreja. Quem está levantando você é Deus. E se é Deus que está te levantando, segura que se você não dá glória, está mal. Oh meu Deus, amante o refúgio e a séria. Deus está levantando você, ou goste ou não goste, ou coma muito ou coma pouco, vai ter que ver Deus se manifestar por meio da sua vida. Então fique firme, não desista, não desvie, não pare, não retroceda, porque aquele que põe a mão no arado não é digno de olhar para trás. Pois a mão no arado, o céu já te marcou, oh glória. Pois a mão no arado, o céu já te selou, renúncia. Canto de que é minha pai. Eu estou sentindo o grandão da Galileia que era minha orgulha. Camanagassura, lacante, o revuia sé. Camanagassura, e covas nébria. Se foi o céu que te levantou, mostra a ele a sua adoração aí agora. Se foi o céu que te levantou, o céu quer receber a tua adoração. Se foi o céu que te levantou, solta as línguas estranhas, solta a variedade, solta a glória, solta o aleluia. Elemina canto, repúcia. Camanagala, churimi, canto, remina, cega. Desceu o ser de branco aqui. Alabacama, na canto de Pedamiotá. Canto de Pedamiotá, como cotovina, catacatacatá. Alacatacatoia, pega, tagadaga, suga. A nuvem de Pedamiotá, que eu queria ter proclamado. Canto de Calabachá.
esquecer, que Deus vai te esconder. Não quero mais Davi aqui. Tem gente que acha que se escrever o seu nome num papel e riscar, você nunca mais aparece. Tem gente que acha que se pegar papel e caneta e riscar o seu nome lá na agenda, Jesus nunca mais aparece. Só que o céu está dizendo, é do palácio para a perseguição, e na perseguição eu vou manifestar o meu poder, a minha graça e a minha glória na vida do menino Davi. Entramos no capítulo 21. A Bíblia diz que Davi está de forma urgente, glória, indo de encontro ao sacerdote Aimeleque no templo. Quando ele entra no templo, a Bíblia diz que o sacerdote Aimeleque olha para ele, e quando ele olha, ele assusta. Quem está aí, diga glória. Por quê? Porque Davi é homem de guerra. Davi não anda sozinho. Quando Davi chega no templo, meu pastor, Davi chega sozinho. Aí o sacerdote pergunta: por que vem só? Por que não vem ninguém contigo? Davi responde: é porque eu vim de forma urgente. Eu deixei os meus homens em tal e tal lugar, para quando eu sair do templo, eu possa me reencontrar com eles. Só que Davi está indo para dentro do templo, e Davi não sabe que dentro do templo tem um inimigo dentro do templo. O inimigo tem nome, o seu nome é Doeg. A Bíblia diz que ele é servo de Saul, é pastor de Saul. Quando ele entra, Aimeleque, o sacerdote, já percebeu. Por isso que ele está perguntando a Davi: cadê os seus homens? Cadê as suas armas? E Davi vai dizer: eu vim desarmado. Por incrível que pareça, eu entrei no templo desarmado. Oh meu Deus do céu! É Deus dizendo para alguns crentes aqui: aqui você não precisa entrar armado, rancoroso, odioso, amargurento. Não. Você precisa entrar aqui e todos esses sentimentos você precisa colocar no altar. Colocando no altar, Deus vai intervir ao seu respeito e vai te dar vitória, porque o salmista vai dizer: um dia na sua casa vale mais do que 1000 lá fora. 1000 lá fora simboliza 3 anos. Um dia aqui dentro vale a 3 anos que você estava lá fora. Ele denuncia de Rebeliatá. O céu está dizendo: não perca tempo quando você entrar no templo. Coloque as suas tristezas, as suas dores, as suas frustrações, as suas decepções no altar, porque no altar eu trago resposta, no altar eu trago intervenção, no altar eu trago resposta para te dar vitória. O sacerdote Aimeleque está olhando e está dizendo: vai dar ruim aqui. Doeg é pastor de Saul. Saul está perseguindo Davi. Vai ferver dentro do templo. Só que Deus, tudo que Deus faz tem um propósito. Quem está aí, diga glória a Deus. Deus levou Davi para dentro do templo porque Deus tinha um propósito. E qual era o propósito? Trazer a memória de Davi. Vou melhorar. Ativar a memória de Davi. Porque Davi havia esquecido de algumas coisas. Sabe qual é o nosso problema? Nós esquecemos dos favores de Deus. Nós esquecemos do cuidado de Deus. Nós esquecemos de batalhas vencidas em Deus. Nós esquecemos de guerras vencidas em Deus.
E Deus sempre vai levantar alguém para ativar o que você esqueceu. Alguém sempre vai ser levantado por Deus em uma batalha sua, em uma guerra sua, para dizer assim: para de moleza, porque eu já vi você vencer batalha pior do que essa. Oh meu Deus, levanta a cabeça e vai para a marcha, levanta a cabeça e vai para a guerra, porque eu já te vi passar coisa pior e o céu te sustentar, o céu, a lave a cega, te manter de pé. É alguém ativando a memória de um grande, lá vai a cega, de um grande guerreiro que esqueceu das batalhas vencidas. Porque como Davi entra no templo e estava Doeg, a Bíblia diz que ele precisa de armas para guerrear contra Doeg. Então a primeira coisa que ele vai perguntar ao sacerdote: eu vim buscar o que tiver aí. E aí o sacerdote vai dizer: não tem pão quente, só tem pão da proposição. Oh glória, só tem pão do altar, Davi. Não tem pão quente, só tem pão da proposição. É Deus dizendo para a gente aqui: tem crente que só busca pão quente, só busca resposta imediata. Deus responde e nunca mais ele volta no tempo. Levanto de que anuncia de revúcia. Mas eu conheço uma geração de crentes que vem para dentro do templo buscar pão da proposição. Pão da proposição é a palavra. Oh meu Deus do céu, pão da proposição é a palavra. É a palavra que te mantém de pé, é a palavra que estrutura a sua casa, é a palavra que estrutura o teu casamento, é a palavra que abre porta de emprego, é a palavra que abre porta de prosperidade, é a palavra que traz avivamento, é a palavra, é pão da proposição. Deus está dizendo para a gente aqui: você pode pular no manto, no reteté, no fogo, rodar com anjo, mas se você não tiver pão da proposição, o vento vem e você cai, o vento vem e te leva, o vale vem e você é sucumbido no vale. Mas quantos têm a palavra? Quantos têm o pão da proposição? Porque quem tem pão da proposição, o diabo pode levantar enfermidade, pode levantar vale, pode levantar deserto, pode levantar calúnia, pode levantar perseguição, pode levantar mentira, pode levantar calúnia, pode levantar difamação. Ele vai dizer: eu tenho o pão da proposição. Oh meu Deus, eu estou sentindo ele aqui. Eu tenho camanjo, eu tenho a palavra, eu tenho o plano da aduiquedoracia, eu tenho o plano da proposição do altar. É Deus dizendo: quando você é alimentado direto do altar, não é qualquer vento que te derruba. Esse negócio de qualquer vento, olha os ventos que está derrubando o crente. Não me deu Shalom Adonai, não me deu um abraço, foi rude comigo. E eu estou ouvindo o crente dizendo assim: eu parei de caminhar por causa disso, porque falta pão da proposição, falta palavra. Porque quem tem palavra não tem medo de cara feia, não tem medo de maltrato, não tem alabaiaçu e quibinaça. Porque a Bíblia diz que tentaram matar Paulo, e a Bíblia diz que coloca ele dentro de um cesto e ele sai por dentro do muro. O que é isso? É Deus dizendo: quem tem compromisso com a minha palavra pode levantar quem quiser, eu vou cuidar de quem eu levantei, eu vou cuidar de quem eu alave a cega, eu vou cuidar de quem eu levantei para um tempo propício na minha presença. Termino para me orar com você. Não tem pão quente? Não, você não é homem de pão quente, Davi. Tu é homem de pão do altar. Então eu quero levar o pão do altar. Porque tem crente que é movido pelo pão quente. Tem revelação todo culto, tem profeta na casa
todo culto, pão quente. Agora, quem é alimentado e estruturado por pão do altar, não depende de quem está aqui. Não depende de quem está aqui. Não depende de não depende de quem está lá. Porque ele sabe que quem estiver aqui, o pão está sendo liberado. O pão está sendo compartilhado. O pão está sendo compartilhado. Aleluia. Só que o sacerdote precisa ativar a mente de Davi. Por quê? Porque Davi esqueceu que ele matou Golias. A gente vence tanta guerra, tanta batalha em Deus, que tem batalha que a gente esquece com o passar do tempo. Os irmãos conhecem a minha história. Eu venci uma grande batalha com câncer na vida do meu filho. E quando vai se passando o tempo, parece que vai se esquecendo dos dias difíceis, dos dias maus. Isso é normal, é de nós, humanos. Nós vencemos uma batalha e tem batalha que a gente não quer nem lembrar. Quem está aí, diga glória. Tem dia ruim que você passa, você não quer nem trazer a memória, você não quer nem puxar no arquivo. Só que o sacerdote precisa ativar isso na vida de Davi, porque Deus treinou Davi para derrubar gigante no passo. Tem hora que Deus está usando essa situação para treinar você. Gente, cadê você? O altar entendeu, mas eu vou repetir. Tem hora que essa situação está treinando você. Tem hora que essa pessoa toda hora pisa no seu carro. É Deus treinando você. É Deus ensinando você a perdoar. Aquele que muito perdoou será perdoado. Aquele que muito usou de misericórdia será recebido misericórdia. Aquele que muito amou receberá amor. Aquele que pouco perdoa, pouco será perdoado. Aquele que pouco ama, pouco receberá amor. Não. Quem está aí comigo, diga glória. Ô Davi, você matou gigante. E aqui dentro do templo, pastor Felipe, tem uma espada. A espada que você matou Golias, ela está envolta na estola sacerdotal. Perceba que o sacerdote bispo está falando isso apenas para Davi. Ele não falou para mais ninguém que entrou no templo, mas para Davi ele precisa ativar. É Deus dizendo, tem coisas que ele vai revelar só para você. É verdade. E isso não quer dizer que a gente é mais santo do que os outros, e nem privilegiado, é porque Deus nos escolheu com um propósito. Davi, a espada está aqui. Eu sei que você não trouxe armas, mas a sua espada que foi usada para matar Golias está aqui. É Deus dizendo para Davi: